O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem lo encontra e lo mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, em que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam as redes para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Los anjos virán para separar los homens maus dos que são justos, e lançarán los maus na fornalha do fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. ¿Comprendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Eu sou curioso e vou fazer uma pergunta. Algum de vocês gosta de pescaria? Levante a mão. Muito bem. Mas com certeza vocês pescam com anzol, não pescam? Ou já pescaram com rede? Também. Nossa, que legal. Mas por que pergunto todo isto, né? No tempo de Jesus, ele morava na Palestina, havia muitas comunidades de pescadores ao lado do mar da Galileia. Eles chamavam del mar de Galileia, mas era um lago. Mas era um lago de águas profundas, então eles chamavam de mar de Galileia, né? E era uma terra de pescadores. Quando nós vemos a história sagrada, vemos que os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Agora bem, hoje iniciamos o Evangelho desta noite e leemos que Deus falava em parábolas. E que coisas eram as parábolas? As parábolas não eram outra coisa mas que utilizava figuras del tempo comum de la gente para que a gente pudesse compreender melhor a sua mensagem, a sua pregação. El reino que ele anunciava, que eram coisas conhecidas, e utilizava as coisas del cotidiano da gente, né? Vemos, ou já vimos em algumas vezes, né? El indivíduo que sale a sembrar, a semear, né? Aquele que procura de alguma maneira, né, o pastor cuidando do seu rebanho, a mulher que estava dona de casa fazendo pão, o comerciante que compra pérolas preciosas, aquele que encontra tesouros escondidos, etc., né? Mas de alguma maneira podíamos dizer, claro, ele não podia deixar de falar do mar, porque vivia em meio deles, né? E ele diz, el reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar que apanha peixes de todo tipo. Ah, caramba. Essa atividade da pesca era uma ideia da dinâmica do reino de Deus. Mas para poder entender melhor o evangelho de hoje, vamos a dividir por secções. Primeiro, vamos a falar de los pescadores. Los pescadores. Vocês pescadores, né? A pescaria com rede era uma atividade de equipe. Era atividade de equipe. Não era trabalho de uma pessoa sozinha. Não era o mesmo que pescar com anzol, né?
lanzar las redes al mar, arrastrar las redes cargadas de peces, era un trabalho comunitário, precisava de muitas pessoas. Vamos a lembrar aquella pasada del Evangelio cuando dice que los pescadores habían permanecido la noche toda y no habían pescado nada. Y Jesús dice, lancen las redes a derecha y encontrarán peixe. Y fue tanto peixe que precisaron llamar los pescadores de la otra barca para ayudarlos a arrastrar las redes cargadas de peces, ¿no? La evangelización o el anuncio del reino de Dios no es una actividad para una persona sozinha. La evangelización, meus amados, es un trabajo de equipe, es un servicio comunitario de muitas mãos, de muitos corazones. Ok, ya falamos de los pescadores. Ahora vamos a hablar de las redes. Las redes representan la actividad misionaria de la iglesia. El instrumento de trabajo de los pescadores era la red. La red era formada por varios puntos, ¿no?, unidos entre sí, amarrados uno con otro. Tanto es verdad que después de una pescaría, dicen los evangelios, los pescadores se reunían en la playa para remendar a sus redes, dejarlas prontas para la siguiente parte, tirar todos los puntos que habían sido rompidos y colocar las redes de forma cierta de nuevo. Mas hoy en día es más fácil entender lo que es la red, ¿no? Porque cuando llegó en la época moderna las redes sociales, nos entendemos perfectamente bien lo que son las redes. Una red social que une no solamente nuestros amigos, que nos une al mundo todo por medio del computador, ¿sí o no? Yo acredito que todo mundo tenemos hoy en día un computador en casa. Hoy en día todo mundo utiliza las redes sociales para bien o tal vez ni tan bien. Mas es así. La iglesia realiza a su misión evangelizadora con instrumentos parecidos a la red, integrando en esa red todos los trabajos de la iglesia, como son la educación, la catequesis, la liturgia, la comunicación, los servicios a los pobres, la pastoral de conjunto, etc. Todos unidos en las redes que son la iglesia. Entonces, hablamos de los pescadores, hablamos de las redes, mas nos falta hablar del mar. ¿Algún de ustedes ya fue alguna vez al mar? Levante la mano. Bonito, ¿no? La playa, el mar. A veces da miedo, ¿no? Bueno, yo no gosto mucho de la playa porque me quemo fácilmente, ¿no? Entonces prefiero ficar en casa. Mas você sabe que el mar para el pueblo de Israel significaba precisamente el mundo. Y el mar tiene cosas boas, mas tiene también muchos riscos y muchos perigos, ¿sí o no? Muchos riscos y muchos perigos. Y el pueblo hebreo ordinariamente no eran pescadores natos, ¿no? Entonces, muchas veces el mar revolto provocaba miedo. Y ese mar revolto, el día de hoy, ¿cuál sería? El mar revolto del día de hoy podría ser las crisis que estamos viviendo. Mas será que o Brasil está em crisis? Vocês que acham? Será? As crises, o mar revolto, né? Los problemas que de alguna ou de outra maneira temos que enfrentar dia com dia. Las perseguições que o mundo move contra o povo santo de Deus. 14 religiosas brasileiras fueron expulsas de Nicaragua
porque agora lá tem um governo tremendo, né? Não há democracia nesse país. 14 missionárias brasileiras foram expulsas de la Nicarágua. Muitas vezes a igreja está sendo perseguida também. Muito bem. Já falamos da rede, já falamos dos pescadores, já falamos do mar e nos falta algo. Los peces. La rede dice que en el Evangelio pegaba todo tipo de peces, bons y ruins. Bons y ruins. La verdad es que después de la pesquería eran sentados na beira da praia y eran escolhidos. Los peces bons, dice la escritura, eran colocados en cestos y los peces ruins eran jogados fora. Muito bem. ¿Qué nos quiere decir este evangelio hoy en relación a los peces? Que la salvación que el Señor Jesús está propondo es para todos. El evangelio precisa ser proclamado a todas las naciones. La misión universal de la iglesia es levar o evangelio a toda criatura, bons y ruins. ¿Y quiénes serían los peces en este momento? Todas las personas, todos los nuestros amigos, todos los nuestros familiares, todos los nuestros conocidos. De ahí que a los primeros discípulos Jesús falou así: eu farei de vocês pescadores de homens. Amén. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.